Bom, pessoal, eu vou iniciar aqui uma apresentação. Ela é uma forma da gente resumir o trabalho que eu fiz na apresentação do CAO em 2021, que ela teve o tema do sensoriamento remoto aplicado à investigação de incêndio florestal. Algumas coisas aqui eu vou passar bem rápido, tá? É uma forma mais de resumir o trabalho, mas vocês têm na íntegra aí o trabalho que podem dar uma lida e qualquer dúvida estou à disposição também ao longo das nossas aulas, tá bom? Então, iniciando aqui, vou recomeçar. Isso, né? A gente fez uma introdução, né, colocando aí as características do Distrito Federal, que tem uma grande área vegetal com grande potencial, né, de incêndio florestal. Se eu não me engano, a parte de área construída, se totalizar todo o território, ele dá em torno ali de 8 a 9% do território do Distrito Federal. Tá? Tem as questões do planejamento estratégico também, que da gente atender as ocorrências no padrões internacionais, e o SIG ele vem justamente para a gente buscar essas referências internacionais aí, principalmente do ciclo operacional nessa fase da retroalimentação, da parte da investigação e da proposição de novas normativas relacionadas ao tema, certo? Passando aqui, deixa eu ver, acho que teve algum probleminha. Rapidinho, pessoal. Só ver se está tudo certo aqui. Deixa eu projetar aqui, que caiu na segunda tela, mas eu já arrumo aqui. Pronto. É um trabalho integrado, o IBAMA também faz parte dessa parte da investigação, alguns órgãos também, como a Polícia Civil, a Federal, tá? Isso depende da área de atuação. Nessa época, já havia um processo iniciado por nós lá do GEPRAM para fazer parte do programa Brasil Mais, que nos permite, que a gente vai falar futuramente também, em acessar imagens aí de alta resolução, ok? Com temporalidade é mais ou menos assim que funciona. A gente tem uma constelação de satélite, então assim que um faz o imaginamento de uma área no território brasileiro, em seguida vem outro por trás, também numa órbita ascendente e descendente, fazendo uma outra cobertura aí, e tudo isso nos permite a gente ter o quê? Uma imagem de alta resolução espacial e também uma baixa resolução temporal. Aqui praticamente a gente tem imagens de área de todo o território brasileiro, tá? Vou passar aqui rápido. Dentro da revisão de literatura, a gente explorou aí como que é captada essas imagens, né, do sensoriamento remoto, né? Então a gente tem órgãos não, a gente tem a absorção, né, da nossa superfície pela luz do Sol, né? Essa luz do Sol ela é absorvida, transmitida através da atmosfera, parte dela é refletida, e essa parte que é refletida, ela chega nesses sensores. Aí a gente tem a construção aí das nossas bases de dados. Às vezes essas informações elas são matriciais, são imagens, mas também a gente tem uma forma de obter dados vetoriais aí também desses sensores. Ok? De forma bastante resumida, aqui a gente tem essa recepção, depois todo esse dado ele é transmitido novamente aqui para a superfície terrestre, né, para os servidores e, enfim, processado e no final torna-se produtos, né? E esses produtos a gente consome bastante, alguns deles a gente já viu, como o Firmes, o BD queimadas, ou enfim, tem vários produtos aí que a gente consome seguindo essa lógica aí da transmissão da informação, tá bom? Dentro das geotecnologias é bom a gente fazer uma nivelada. Nós temos aí o sensoriamento remoto, que consiste na gente ter uma fonte, né,
E através das ondas eletromagnéticas a gente tem sensores e alvos, né, que absorvem, que transmitem, né? Então a gente tem esse diagrama, a gente mostra aqui embaixo que às vezes parte dessa radiação solar ela já chega lá nos sensores que estão orbitando o planeta Terra, sem antes tocar nos alvos ali da superfície, né? Então todo esse embaraço aqui, toda essa fração matemática, o que chega aqui, a gente tem um conceito aí de reflectância, né? Aquela parte da energia que está sendo emitida pelo Sol, a parte que foi espalhada ali pela atmosfera, a parte que foi captada, absorvida pela superfície, e o que volta a gente tem uma fração. A partir de toda essa conta matemática a gente consegue identificar diversos alvos, né? Como vegetações sadias, porções de água, áreas incombustíveis e etc. Então é daí que surge a base do sensoriamento remoto. Dentro dessas informações a gente também tem os dados vetoriais, que eles carregam em si uma geometria que ela pode se dividir em pontos, polígonos ou linhas, né? E, obviamente, essas feições espaciais, elas carregam também atributos, né? A gente trabalhou em alguns dados, por exemplo, os focos de calor, ela tem uma geometria do tipo ponto, mas ela carrega consigo também algumas informações, alguns atributos, como a gente viu lá. Aonde foi detectado o foco, qual o tipo de bioma, qual a latitude, a longitude, não é isso? A potência energética emitida pela fonte, tá certo? Então, tudo isso são atributos, tá? Dentro desses dados matriciais, eles são divididos ali em linhas e colunas. Cada pixel desse, que é a menor divisão ali do nosso arquivo matricial, aqui a gente está com um exemplo de um pixel quadrado, mas esse pixel ele poderia assumir outros tipos de geometria, hexagonais, retangulares, tá certo? E cada pixel desse ele traz uma informação, um atributo também, né? Que muitas vezes, quando a gente está trabalhando com as imagens satelitais, são valores de reflectância, né? Inicialmente, esses números, esses valores que tem em cada pixel, eles expressam basicamente a intensidade energética aí que foi sensibilizada nos sensores, tá certo? E esses valores aí, eles chegam como número digitais, depois a gente precisa das características dessa fonte que emitiu essa energia para transformar esses números aqui em dados reais, que a gente chama aí de reflectância. Tá bom? Então, dentro dessas imagens aí de satélite, que a gente dá um nome também de raster, né? A gente tem a resolução espectral. Essa resolução espectral ela está associada na amplitude do espectro eletromagnético que esse sensor capta, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem uma captação de um determinado sensor que ela parte da cor vermelha até azul. Então, essa amplitude aí a gente chama de resolução espectral. Temos também a resolução espacial, né, que é aquele menor detalhe que a gente consegue distinguir numa imagem, tá certo? Então, aqui a gente tem exemplos aqui de imagens do mesmo local com resoluções de 1, 2, 3 e 5 metros. Lembrando que quanto menor essa resolução espacial, mais detalhes a gente tem na imagem. Isso nem sempre é bom, às vezes, no processamento digital de imagem, porque isso pode acarretar mais processamentos, né? Muito falso e positivo quando a gente faz umas classificações supervisionadas ou não supervisionadas, né? Mas a gente também vai discutir futuramente aí os benefícios que trazem trabalhar com imagens de diferentes resoluções espaciais. Okay? A resolução radiométrica ela vai nos dar a intensidade ali de tons de cinza que pode ter essa imagem. Lembrando que é um valor, ela expressa em geral em bit, né? Esse bit ele está associado à intensidade energética ali que o sensor foi capaz de captar, né? Então existe uma conta matemática que a gente faz também, se eu não me engano é 2 elevado a n menos 1, né? Para a gente identificar
por exemplo, uma imagem de 8 bits, então é 2 elevado a 8 menos 1. Então essa é a quantidade de tons de cinzas que a gente pode ter numa imagem, tá bom? Bom, alguns dos principais bancos de dados, né? Então a gente tem vários sensores orbitais aí, cada um deles tem empresas, né, que são responsáveis, né? Cada uma desses sensores também estão lá para captar um determinado tipo de informação, que às vezes pode ser uma condição da atmosfera, ou pode ser uma condição da superfície, a condição do mar. Então, existem vários bancos de dados, né? Alguns deles que a gente vai utilizar no nosso curso são listados aí, que é o Serviço Geológico Americano, da USGS, a ESA, que é a Agência Espacial Europeia, dados da NASA, dados do INPE também, tá certo? E alguns a mais aqui, mais regional, aqui no Distrito Federal, uma base de dados também que tem imagens satelitais, tem imagens processadas em campo também, que é o Geoportal. Ok? Tem aí o BD Queimadas, a gente tem uma aula aí mais na frente, lá na seção Banco de Dados Geográficos, vocês vão poder assistir a aula também, visualizar os conceitos básicos dessa plataforma. Tá? Aqui a gente tem algumas ferramentas de processamento, porque a partir do momento que a gente tem o dado, se a gente quer manipulá-lo, né, de forma proprietária, a gente tem que fazer o uso de algumas plataformas. Uma que está sendo bastante comum no processamento de dados de sensoriamento remoto é o Google Free Engine, né? E não sei se vai dar tempo da gente trabalhar essa plataforma, mas eu vou trazer alguns scripts, alguns exemplos aí de aplicação, tá certo? Tem o QGIS, que é um software livre também, bastante utilizado dos últimos 15 anos para cá, tá certo? Porque é um software livre, ele tem uma determinada robustez que dá para a gente trabalhar com alguns processamentos de imagens, com edição de arquivos vetoriais e assim por diante. Dentro dessas variáveis de incêndio florestal, um dos primeiros pontos que a gente faz na hora de analisar o uso e cobertura do solo é a análise da reflectância. Então, para isso, a gente faz muita análise do espectro eletromagnético, né, que chega nesse sensor. Lembra que a gente tem um número digital, após isso a gente transforma esse número digital para o número real de reflectância, conforme vocês estão vendo no gráfico ali. E o que a gente observa? Que cada tipo de elemento, ele tem zonas onde ele absorve ou reflete mais um determinado comprimento de onda, uma determinada porção ali do espectro eletromagnético, ele é mais absortivo ou mais reflectivo, né? E isso te dá a característica daquele alvo, né? A vegetação, o que a gente percebe? Que ela tem pontos, né? Ela tem pontos aqui onde ela reflete pouco, né? Ou seja, ela absorve bastante a onda eletromagnética nessa região do comprimento de onda, né? Que aqui é próximo do infravermelho, né? O solo ele já tem um outro comportamento, a rocha, a água, cada um vai ter um tipo de comportamento. E a partir daqui é que a gente começa a usar as classificações, realizar classificações para identificar de fato o que foi queimado, né? A severidade das queimas. Então a gente usa o artifício aí da análise da reflectância dos alvos, seja antes do incêndio ou pós-incêndio, para fazer boas classificações e ter um histórico aí, uma assertividade do que de fato queimou ou não, né? A gente pode, dentro dessa classificação, a gente utiliza a composição de bandas, às vezes é necessário realizar reamostragens. Reamostragem é quando a gente tem pixels, né, de duas imagens ali que eles não estão sobrepostos, ou seja, um tem uma resolução espacial de 20, outro de 10. Então a gente precisa trazer todas essas duas imagens para a mesma resolução espacial, para quando fizermos processamentos, a gente não ter problema, né? E então a gente às vezes realiza algumas reamostragens, né? E
Por fim, também, isso ao final a gente pode fazer rasterizações, que nada mais é, se o nosso resultado for um vetor, a gente transformar numa imagem, ou vice-versa. Se for uma imagem, o nosso resultado nas nossas classificações, a gente transformar em vetores, porque dentro dos vetores nós temos atributos que a gente pode categorizar todo o nosso resultado da classificação. Bom, a análise de fatores meteorológicos também é muito importante na análise de um incêndio. Aqui eu trouxe um exemplo de uma interpolação de temperaturas. Então a gente tem dados das estações meteorológicas, a gente pode pegar esses dados de temperatura, não só de temperatura, de umidade, e aplicar uma técnica que se chama de interpolação. Ou seja, a gente atribuir valores em pontos onde não tem essa estação meteorológica. Então, dá alguns resultados para a gente interessantes, onde a gente pode perceber as regiões mais quentes e mais frias, tá bom? No caso da temperatura, ou mais úmidas e menos úmidas. É uma técnica também empregada para fazer as análises aí meteorológicas, bastante a interpolação. A análise da topografia também é um outro fator muito importante na análise do incêndio florestal, que a gente está sob 3 bases, né? O combustível, fatores topográficos e fatores meteorológicos, né? Então, juntando esses 3 aí, são os principais que ditam, né, o comportamento do incêndio. Então, a gente vai analisar também a topografia com modelos digitais de terreno, com o uso das curvas de nível, com visualizações 3D, certo? Então, isso faz parte também da análise dos incêndios florestais no cunho aí de investigação. Aqui eu trago, aí aqui eu já faço um parênteses, aqui a gente ainda está usando o dado zona de confusão, que é o que está no manual de vocês, mas os especialistas, tanto nacionais quanto internacionais, eles já estão abolindo esse termo, mas eu trouxe aqui porque essa palestra aqui é um pouco antiga, né? Mas a zona de confusão ela não está tendo mais esse nome, sim uma zona de origem geral e específica, né? Até porque esse nome confusão ela gera também muitas discussões aí ao longo, porque a gente sabe que é uma região onde a gente tem vários indicadores indicando vários cenários, né? E por isso se ditou em chamada zona de confusão, mas às vezes na hora de confeccionar um laudo não é uma expressão bem adequada, certo? Beleza? Então a gente tem essa parte aí de fazer croquis que tem no nosso manual, que preferencialmente no incêndio florestal esses croquis ele necessita a gente fazer uma utilização de um SIG, né? Necessita a gente fazer um trabalho de georreferenciamento, perfeito? A gente tem algumas geometrias de incêndio que elas estão muito relacionadas ao combustível, à topografia, à meteorologia, né? Então, dependendo da geometria do incêndio, a gente pode dizer muito sobre a sua evolução, bom? E na metodologia do trabalho, né? Isso aqui eu vou passar rápido. Ela foi dedutiva, qualitativa, tal. É interessante aqui notar que eu fiz aí um questionário onde foram respondidos por 34 peritos atuantes no CBMDF, né? 18 apenas responderam, né? Então a gente assim, não foi tantos, né? Militares, era ideal que a gente conseguisse fazer um censo, mas já a gente vai mostrar o que a gente perguntou nesse questionário e que pode ser algumas surpresas para vocês também dos resultados colhidos, tá bom? Dentro desses resultados, aí a gente começa um pouco a falar da nossa metodologia, né? Que vai ser resumida praticamente no último slide aqui. Então, a primeira coisa que às vezes a gente pode fazer, antes de ir a campo, né? Designado a fazer investigação de um determinado evento, é fazer uma análise dos focos de calor. Essa análise ela pode ser feita de 2 formas. Uma a partir daquele pixel não significa que naquele lat long, né, naquele centroide ali, foi onde originou o foco de calor. Não. Por quê? Porque cada foco de calor ele tem uma
como se dizer assim, uma resolução, uma área de abrangência, né? Então, quando a gente pega aquela lat long que tem lá na tabela de atributos, o que eu tenho que ter em mente ali? Que dependendo do sensor, significa que o ponto que foi detectado como fonte de calor, na verdade, ele pode estar num raio de 350 metros, de 30 metros, de 2 quilômetros, de 1 quilômetro, né? Então, a primeira coisa que a gente faz é pega os primeiros focos de calor, os primeiros a serem detectados, e aplica, né, um buffer. Né? Aqui está um buffer quadrado, então o que eu tenho ali? Os 3 primeiros focos de calor que foram detectados. Então, possivelmente, a zona de origem, né, ela pode estar representada em um daqueles pontos ali. Tá bom? Então, essa é a primeira análise que a gente faz. Análise da cobertura do solo. Poxa, naquele ponto ali, o que eu tinha como tipo de vegetação? Será que era uma mata de galeria? Será que se fosse uma mata de galeria, uma origem de incêndio dentro de uma mata de galeria, o que pode ser? Pode ser um incêndio subterrâneo? Então daí a gente vai construindo as nossas hipóteses, né? Só que para isso a gente tem que entender o que era do tipo de combustível que estava presente naquelas regiões, e não só naquelas regiões da zona de origem, bem como em todo o local onde se desenvolveu o incêndio. Por quê? Porque o próprio comportamento desse incêndio, ele varia também conforme a desidratação, conforme o vento, conforme a topografia. Então isso aqui é importante a gente fazer essa análise da cobertura do solo, porque a gente precisa montar o nosso quebra-cabeça. Né? No caso desse incêndio aqui que ocorreu em 2011, a gente teve essa área queimada. A partir daqueles dados ali do uso e cobertura do solo, eu consigo fazer uma análise mais detalhada, que é muito importante para estar num laudo, principalmente que se futuramente esse laudo servir para algum tipo de indenização. Existem tipos de cultura que têm determinados valores ambientais. Uma mata de galeria, ela tem um valor diferente de uma área, por exemplo, de campo limpo, né? De braquiária, de pasto, certo? Então, o que a gente observou naquela análise? Que em toda aquela área queimada, né? Isso a gente vai aprender a fazer, que a gente vai usar uma ferramenta de processamento chamada de interseção, tá? Onde a gente vai interseccionar um polígono queimado com o uso e cobertura do solo. Então, a gente teve que a maior parte aqui do mosaico queimado foi de fato de cerrado, que aqui a gente está chamando aqui de cerrado estrito sensu, uma parte de campo limpo, uma parte que foi classificada como cultura, né? E uma parte de mata, 2% de mata de galeria, certo? Enfim. Tá aí uma das formas de a gente fazer essa análise do uso e cobertura do solo. Aqui, se eu não me engano, é uma imagem de NDVI. O que a gente pode observar também, ó, por exemplo, em 2007 a gente teve um incêndio, né, na parte norte do Parque Nacional, e em 2010, 3 anos depois, uma parte sul. Basicamente, essas imagens aí, se você colocar elas sobrepostas, elas se encaixam como um quebra-cabeça. Então, será que esse desenvolvimento, em 2010, ele só não avançou norte porque a gente já tinha baixa carga de combustível, né? Então, são hipóteses que a gente vai gerar, que a gente vai construindo a nossa modelagem, a nossa dinâmica dos nossos incêndios, né? Um outro exemplo aqui interessantíssimo também, que foi 2016 e 2017. Tivemos um incêndio em 2016, que iniciou ali na esquerda, né? E era um dia com um vento muito forte, onde as equipes do ICMBio e do CBMDF atuaram em conjunto, cada uma em um dos flancos, né? E por isso que esse incêndio ele passou até essa geometria. A gente poderia ter gerado uma hipótese aqui de que o vento estava tão alto, que ele não conseguiu abrir, né, o V aqui, fazer em forma de U. Mas, na verdade, muito se deu isso daí não só pelo vento, as condições do vento, mas também pelas condições das equipes trabalhando em conjunto. Tá bom? Já em 2016, houve um incêndio que se iniciou aqui na parte sul e ele parou praticamente no contorno aqui do incêndio do ano anterior, mostrando que o que acontece, né, no ano anterior
ele pode influenciar na propagação de um incêndio futuro. Bom, existe um outro trabalho também que eu vou trazer para vocês, que mostra isso mais de um ponto estatístico. Bom, análise topográfica, isso aqui é uma visualização 3D de um incêndio aqui em Brasília, próximo ali do Lago Oeste, né? São visualizações que a gente pode construir para entender a dinâmica dos incêndios. Como eu falei, uma análise meteorológica, por exemplo, do Jardim Botânico, a gente tem essa parte mais escura aqui, onde estavam numa temperatura mais alta, e o que a gente tem quando está uma região com temperatura mais altas? A gente tem uma zona de baixa pressão. Essa zona de baixa pressão, ela dá local a um ar mais frio, né? Então vem um ar mais frio, isso pode fazer com que gere, né, condições meteorológicas que interfiram no vento. Então o que a gente percebe? Que esse vento aqui, provavelmente nesse dia, eles de fato estava vindo o quê? Dessa região mais fria para a região mais quente, tá bom? Então por isso que é importante às vezes a gente fazer análise da temperatura no dia do ambiente sinistrado, né? Para identificar como que estavam as condições ali meteorológicas. Isso aqui foi feito usando uma técnica de interpolação, que a gente vai trabalhar aí ao longo do curso. Tá? A gente pode fazer uma análise também meteorológica de uma outra forma, a partir de imagens de baixa resolução espacial. Baixa de resolução espacial que eu falo de 300, 400 metros, por exemplo, como essas aqui. Essa daqui é do satélite Aqua e Terra. Então, o que a gente percebe? A fumaça. A pluma de fumaça predominante. Então, a partir daqui, eu já consigo fazer uma análise do vento, sem buscar dados das estações meteorológicas. Até porque as estações meteorológicas elas não estavam nesse local, elas estavam no centro de Brasília. E pode ser que o vento no centro de Brasília ele é um pouco diferente no local do ambiente sinistrado. Então, o ambiente sinistrado com uma imagem dessa, a gente às vezes até tem mais acertabilidade para determinar a direção dos ventos aí de média e alta altitude. Bom? Aqui a gente às vezes dá essa sorte de, ao buscar nas bases de dados, a gente acaba encontrando o quê? Um incêndio na sua origem, né? Então é o que a gente tem ali. A partir dali a gente pode ir para uma imagem de altíssima resolução, né? Ou seja, a gente observa já onde que foi o início, né? E pode concentrar as nossas buscas, nossas análises por essas regiões. Ok? Então aqui foi o início, né? Isso baseado aonde? No momento que o satélite passou, foi praticamente no momento do início do incêndio, né? E ao final disso daí, pessoal, a gente acaba chegando num ambiente totalmente degradado já, uma área gigante, né, de área queimada, e essas análises aqui de imagens multiespectrais aqui nos possibilitam, às vezes, identificar a origem desses incêndios assim com uma facilidade muito maior. Né? Eu posso fazer essa análise também temporal, né? Construir essa timeline com imagens, não de média resolução, mas de baixa resolução. Né? Aqui, por exemplo, Chapada Imperial aqui no Distrito Federal, a gente tem aqui ó, imagem do Terra no dia 28, o início do incêndio aqui. No dia seguinte já aparecia essa geometria, no dia 30 essa outra geometria, outra no dia 30, essa daqui foi mais ou menos de manhã e essa daqui à tarde, já no dia 31, e no dia 31 de manhã estava dessa forma, já no dia 31 à tarde, houve uma reignição aqui e ao final a gente teve toda essa cicatriz. Imagina a gente ir para campo, observar toda essa área queimada aqui, né? Sem fazer essa análise através do sensoramento remoto. Então aqui a gente já tem algumas partes aqui onde a gente pode fazer um trabalho mais específico, né? Então aqui que está o grande objetivo aqui do sensoramento remoto, né? Não é substituir a atividade de campo, isso nunca vai acontecer, não é recomendado que isso ocorra, mas é importante a gente fazer essa análise de fato antes de ir a campo, para que o nosso trabalho em campo ele seja mais assertivo.
bom? Aqui a gente tem outro exemplo. Aqui tá errado, tá? Não é 2010, se eu não me engano aqui é 2007, tá? Então aqui, olha só, eu tinha mostrado para vocês os focos de calor detectados lá no Jardim Botânico. Aqui a gente tem uma imagem praticamente da onde começou, né? No dia 7 de setembro de 2011. No Parque Nacional eu também tenho aqui uma chama viva, ou seja, o satélite detectou aqui o início desse incêndio, né? Foi mais ou menos por aqui, e aí a gente pode pegar essa imagem bruta, dar um zoom e tal, para analisar com mais detalhes. Já em 2010 ele começou por onde? Provavelmente alguma região por aqui, né? Lembrando dos resultados aí que ocorreram, né? A gente pode aferir essas áreas queimadas com essas imagens também de baixa resolução, mas aqui eu trouxe quando a gente tem um satélite Landsat que é de média resolução, ou seja, 30 metros, para um satélite de baixa resolução, o Terra, que é de 250 metros. Quando a gente vai fazer a estimativa de área queimada pelos dois sensores, a gente tem uma diferença muito grande aí, praticamente 1.000 hectares de diferença entre uma análise e outra. É claro que aqui a gente tem também o operador que faz isso, né? Eu fiz aqui de forma manual, mas a gente poderia usar uma classificação supervisionada para fazer isso também, tá bom? Mostrando aí para vocês a diferença. A partir depois que a gente tem essas imagens, a gente pode trabalhar no software SIG, gerar um mapa, né? E esse mapa a gente pode navegar sobre ele, né? Então tem aqui um aplicativo que eu uso bastante, tanto nas operações quanto na atividade de investigação. Eu pego essas imagens nos bancos de dados e a partir desses bancos de dados eu levo para um software SIG, no caso o QGIS, faço um mapa georreferenciado. A partir desse mapa georreferenciado eu vou a campo e aí às vezes eu gravo minha trilha, tiro as fotos, né? Ploto as fotos dentro desse mesmo aplicativo, faço o registro aí dos azimuths, dos indicadores de queima, tudo pelo aplicativo, né? E o importante é que a partir do momento que a gente confecciona o nosso próprio mapa e faz a leitura dentro do Avesa Maps, a gente não tem a necessidade de fazer uso da internet. Então você só precisa ter um celular que tem a localização ativada. Tudo bem? Aqui é um exemplo de uma investigação que eu fiz há muito tempo atrás. Isso foi em 2016, na Estação Ecológica das Águas Emendadas, né? E esses pontos aqui foram os pontos onde eu fui fazer essa coleta de indicadores de queima, né? Então eu já tinha essa área queimada, não precisei percorrer toda a delimitação do incêndio, né? A área queimada eu fiz através do software também, não precisou de sobrevoo nem nada, e ali está alguns pontos notáveis onde eu queria observar os indicadores de queima. Bom, e nessa padronização da metodologia, basicamente isso aqui é o fruto desse trabalho. Eu propus isso daqui, a gente precisa aperfeiçoar, né? E peço a contribuição de vocês para estudos futuros, para a gente aperfeiçoar essa metodologia, mas essa foi uma proposição de padronização, né? Então, primeiro ponto, o que a gente tem? A investigação do incêndio florestal, um acesso ao banco de dados, né? Informações da região. O que eu preciso? Eu preciso de curvas de nível, do uso e cobertura do solo, fitofisionomia da vegetação, identificação de barreiras, rios, estradas, tá certo? Então eu preciso primeiro conhecer essa região, e tudo isso eu consigo fazer com SIG, né? Algumas ferramentas para fazer essas análises aqui, isso aqui, nesse lado esquerdo aqui, vai estar sempre a operação matemática associada a esses tipos de produtos aqui à direita, né? Então, para a gente fazer toda essa análise aqui, às vezes a gente usa operações matemáticas de interpolação, contorno, classificação de imagem, a gente cria camadas de ponto, linha ou polígono, certo? Após essas condições aqui, a gente faz a análise das condições meteorológicas, então a gente recruta ali informações de pressão atmosférica, umidade relativa do ar, temperatura, velocidade, direção do vento, né? A gente pode, mais uma vez,
criar camadas para fazer análise desses parâmetros, né? Algumas operações matemáticas, como aquela que a gente viu, para atribuir valores a pontos onde a gente não tem as estações meteorológicas, a gente pode fazer uso da interpolação, perfeito? Depois eu sigo para uma análise dos focos de calor, né? Então eu faço uma análise temporal, uma análise espacial geográfica, que é pegar aquele ponto e gerar um buffer, seja quadrado ou seja circular, num raio de atuação da sensibilidade do satélite. Faço a análise da intensidade da potência energética emitida ali pelos focos de calor, né? Isso tem uma coluna lá na tabela de atributos, né? E posso fazer filtros, né? Fazer filtros de datas, né? Às vezes a gente pega uma camada vetorial com pontos de todo o Distrito Federal. Então, se a gente está fazendo uma perícia de uma determinada data, a gente pode criar filtros, fazer filtros baseado no satélite que detectou, né? Criação de buffers, fazer mapa de calor, interpolações, certo? Depois dessa análise, eu faço uma análise de imagens de baixa resolução, que são dos satélites Aqua, Terra, GOES, né? Satélites assim acima de 50, 60 metros de resolução espacial, tá certo? Esses outros que eu tinha falado aqui inicialmente, Aqua, Terra e tudo, e demais, MPP, tal, são satélites com resoluções de 355 metros, 500 metros, 1 quilômetro, 2 quilômetros, tá bom? Mas por que eu faço análise delas? Porque ela tem uma revisita muito pequena. O tempo entre uma passagem e outra é muito pequeno, então a chance da gente ter essa evolução temporal dia a dia, ou às vezes mais de uma vez por dia, é muito grande. Então eu faço a análise temporal, né, desse sequenciamento de imagens, né? Aqui às vezes é importante porque como a imagem já é ali do dia que começou o incêndio, a gente às vezes consegue detectar as plumas de fumaça para analisar a direção do vento, né? Então as operações matemáticas associadas a isso são a criação de camadas, plotagem de pontos, né? Depois eu vou para as imagens de média e alta, e aí a gente pode até atualizar aqui para depois criar uma etapa também de imagens de altíssima resolução, né? Altíssima resolução, a gente está falando de imagens com de 3 metros de resolução, né? Ou abaixo do metro, né? Altíssima resolução abaixo do metro, tá? Então, o que a gente faz ali com as imagens de média classificação? Ali que a gente faz a análise do combustível, cálculo de áreas queimadas, delimitação de região, geração de índices de vegetação, tá certo? É muito mais eficiente fazer essas análises aqui com imagens de média a alta resolução, tá? Então, classificação de imagem, criação de camada, edição de tabela de atributo, calculadora raster, mesclar imagens, fazer georreferenciamento, né? Então, tudo isso aqui são as operações matemáticas associadas quando a gente trabalha com esse tipo de imagem aqui, certo? Depois a gente faz um georreferenciamento, a gente plota os pontos, cria os nossos mapas temáticos, faz o georreferenciamento de dados para utilizar um GPS ou o próprio celular para navegar e assim a gente está preparado para ir para campo, né? Após esse georreferenciamento de todos esses dados, a gente vai para a atividade de campo. O que a gente vai fazer nessa atividade de campo? A gente vai coletar os vestígios, identificar os indicadores de queima, né? As direções desses indicadores de queima, verificar se encontra algum vestígio do ponto de ignição, né? Depois a gente consolida esses dados, faz uma análise final e faz a confecção do laudo e assim, fim da investigação, né? Então esse é o caminho aí que a gente se propôs nesse trabalho aqui, tá? Dentro desses questionários foi muito interessante, né? E se vocês quiserem entrar dentro dessa dinâmica desse questionário, ao invés de passar o vídeo para frente, né, tenta ver aqui dentro dessa cicatriz, isso aqui é uma cicatriz de queima, aqui eu tenho a direção do vento, ela estava a 8 km por hora, as rajadas de vento eram de 20 e a direção do vento de 70 graus. Né? Dentro, só com base nessa geometria aqui desse incêndio, aonde que vocês acham que começou esse incêndio? Né? Então essa foi a primeira pergunta. Agora, com base no uso e cobertura do solo, ou seja, onde a verde mais escura aqui é uma formação florestal, né? Tem algumas partes aqui que é pasto. Agora, com essa informação, aonde você acha que
iniciou esse incêndio. Agora eu vou te dar mais uma informação. Com base na topografia, a gente tem aqui os pontos mais altos aqui em vermelho e os azuis os pontos mais baixos, né? Então aqui a gente tinha uma altura de 1.000 a 1.300 metros e aqui embaixo de 400 metros, ou seja, então a gente tinha uma parte baixa e uma parte alta aqui. E aí, a partir dessa informação agora, você mudou aquele ponto que você escolheu inicialmente, né? Se sim, tenta escolher algum outro ponto aí. E agora eu vou te dar mais algumas informações, uma timeline dos focos de calor. Tá aí a timeline dos focos de calor. Opa, cadê? Aí, ó, timeline dos focos de calor, por data e hora, né? Olha como que eles se desenvolveram. E agora? Após essa análise da timeline dos focos de calor, a gente mudou a nossa hipótese inicial ou continua a mesma? Né? Então essas são perguntas aí que foram feitas. Agora vamos fazer uma análise com imagens de baixa resolução. E aí, mudou o seu entendimento sobre o incêndio? Né? Onde que ele começou, onde que ele terminou? Né? Ficou algum tempo sem ter incêndio e depois houve reignição? Né? Então essas são perguntas, né, que a gente faz. E aí eu venho para esse resultado aqui. Na primeira questão, a maioria das pessoas estavam falando que os incêndios começaram mais ou menos por aqui. Já após a gente dar a informação do uso e cobertura do solo, alguns já mudaram de opinião, começaram a deslocar um pouco para cá. Certo? Depois, quando a gente deu as curvas de níveis, mudou um pouquinho para cá também. Agora, depois que a gente passou a timeline dos focos de calor, passou a timeline das imagens, praticamente houve um consenso da onde se iniciou o incêndio, né? Então, veja bem, a partir dessa metodologia, a gente conseguiu colocar para os respondedores uma unidade de opinião, né? E essa unidade é óbvio, ela tem que ser validada em campo, ok? Ela tem que ser validada em campo, tá? Então, esses aí são mais ou menos os resultados aí. Aqui, esse último gráfico aqui, ele mostra assim, o que os entrevistados aí acharam como mais esclarecedor, né, para determinar a zona de origem. A maioria foi a análise histórica das imagens. Em segundo, a análise dos focos de calor. Né? E em terceiro, as demais variáveis. Então, veja o tanto que é importante, né, a gente fazer essa análise tanto dos focos como do histórico antes de iniciar a atividade de campo, ok? Bom, finalizando aqui, algumas considerações finais. A gente precisa, obviamente, evoluir, né? Porque aqui foi um trabalho que não teve objetivo nenhum fazer análise e determinar zonas de origem, né? Com riqueza de detalhes, tá bom? São alguns passos, algumas metodologias que podem ser usadas aí pelo perito, tá bom? Além da precisão, o método de aferição em ambiente SIG se mostra bem mais econômico, pois se utiliza de dados disponíveis gratuitamente. Então, toda essa análise que a gente fez aqui foi com dados gratuitos, livres, né, disponíveis aí, tá certo? Caso a gente tivesse que fazer, por exemplo, uma análise da área queimada por drone, ou não só por drone, mas por aeronaves, né? Às vezes, dependendo da área, você ia gastar, sei lá, umas 10 baterias aí, 2 dias de monitoramento, certo? Às vezes com o SIG aqui a gente não tem a precisão exata, mas a gente tem sempre uma estimativa. Lembrando que a área queimada é sempre uma estimativa, certo? Dificilmente a gente vai conseguir chegar na exatidão, tá bom? Então a gente pode construir, né, esses mapas temáticos, fazer essa orientação em campo, né, caminhar por um mapa produzido pelo próprio perito, tá bom? É alguma das funcionalidades aqui do método que traz para vocês, tá? Então, a gente tem que tomar também muito cuidado com as condições meteorológicas, né? Com os dados, que elas podem enviesar também a gente na hora de fazer a investigação, né? Às vezes a gente faz uma classificação de satélite também para
observar qual é o tipo de fitofisionomia, não são métodos exatos, né? E isso pode também acarretar um enviesamento, né? Na hora da confecção do laudo. Então a gente tem que ter ciência disso, que a gente está trabalhando com métodos que não são exatos, tá bom? E algo que eu sempre falo é que todo dia tem produto novo. Então, o dia que eu apresentei esse trabalho, de lá para cá já surgiram muitos outros produtos, surgiram imagens de um satélite brasileiro, o Amazônia, surgiram imagens do Brasil Mais, né, com novos sensores, enfim, todo dia foi lançado o Landsat 9, né? Então, cada dia esses produtos estão evoluindo, né? E aí a gente precisa manter sempre se atualizado, né? A gente precisa se manter sempre atualizado, ok? Então isso é um complemento, né? Esse trabalho ele veio para propor um complemento que até hoje não ocorreu, né? No manual nosso da perícia. Espero que no próximo manual de perícia já contenha uma parte específica para isso, e também espero que nos próximos cursos, né, de perícia a gente possa ter uma disciplina, um espaço de fato reservado para esse tipo de abordagem, né? Porque se a gente quer chegar nas práticas internacionais, os outros órgãos, né, que se espelham nisso já estão trabalhando com isso. As perícias da Polícia Federal, ela está toda enviesada não, toda basilada no sensoriamento remoto, né, do IBAMA também, da agência americana, dos australianos, dos portugueses, todos eles estão fazendo uso aí do sensoriamento remoto na análise dos incêndios florestais. Perfeito? E é isso, tá certo? A apresentação foi um resumo, certo? Eu vou anexar essa parte em algum local aqui na plataforma. Sugiro já, aqui eu coloquei alguns links, né, úteis desses bancos de dados, tá? Aqui eu gravei algumas aulas falando ensinando como que se explora cada um desses produtos, tá bom? Aqui algumas operações matemáticas que a gente utiliza lá dentro do QGIS, tá certo? Aqui também um complemento disso, como fazer uma composição colorida de imagem de satélite, análise das topografias e depois o croquis aqui. Então espero que vocês assistam essa aula. É bastante conteúdo, mas é estritamente necessário para o desenvolvimento aí do curso, tá bom? Então eu vou ficando aqui, pessoal. Qualquer dúvida a gente vai tirar ao longo do curso, tá bom? Obrigado.